Biografia de Auguste Perret. Foi um arquiteto e engenheiro francês que nasceu em 1874. Abandonou a sua carreira no Instituto de Belas Artes para trabalhar com o pai, que possuía uma empresa de construções. Inicialmente, usava o concreto armado no estilo gótico, em arquitetura de vigas e enchimentos. Depois de 1903, passou a ver a moldura estrutural como uma expressão fundamental da forma construída. Desenvolveu interessantes soluções estruturais em concreto armado, porém utilizava tratamentos arquitetônicos neoclássicos ou o Art Nouveau. O Art Nouveau foi um movimento que nasceu na Europa. Busca se aproximar dos materiais ao juntar a qualidade artística com a produção em massa. Os arquitetos Apartamento Rue Franklin. Construído no ano de 1903, na cidade de Paris, França, o seu principal uso é como residencial. Ele é considerado o primeiro edifício construído inteiramente em concreto armado, utilizando o material como forma de expressão arquitetônica. A partir desse prédio, Auguste começou sua longa e inovadora experiência com o material. Sua estética valoriza a simetria e a ortogonalidade e, além disso, seu esqueleto estrutural fica aparente na fachada. Pelo fato de ainda desconhecer as características do novo material, Auguste revestiu as fachadas com pastilhas de cerâmica por temer que o concreto deteriorasse depois de envelhecer. As pastilhas têm motivos florais que seguem a tendência da Art Nouveau. Com o tempo, o arquiteto ficou surpreso com a integridade física do concreto armado. Está dividido em 10 pavimentos, incluindo o térreo. Os últimos 3 andares estão escalonados. Cada pavimento é ocupado por um apartamento. Nenhuma parede dos ambientes internos do apartamento é estrutural. Por isso, trabalha com o conceito de planta livre, ainda de maneira tímida. A utilização de vidro nas grandes aberturas do térreo confere uma leveza visual. O recuo da fachada permitiu não só varandas, como janelas de 3 faces nas salas de visitas, proporcionando uma visão panorâmica da cidade de Paris. Teatro dos Campos Elíseos. É um teatro situado na 15, Avenida Montaigne, 8º distrito de Paris, França. O edifício foi inaugurado em 2 de abril de 1913. Pretendia abrigar 3 salas de espetáculos clássicos e um restaurante. No andar superior, haveria o restaurante mais elevado do que os edifícios vizinhos. Ele foi feito em concreto armado, não apenas por uma escolha estilística, mas também pelas condições do subsolo e a proximidade do rio Sena tornaram o concreto então uma necessidade. O teatro possui 1.905 assentos dedicados à ópera e música. O edifício tem afrescos no exterior, da autoria de Antoine Bourdelle, uma cúpula de Maurice Denis em completo estilo Art Déco. Atualmente, então, o teatro apresenta 3 produções de óperas por ano, sobretudo obras barrocas, adequadas à pequena dimensão do palco e do de orquestra. Além disso, ele também acolhe uma importante temporada de concertos. Igreja de Notre-Dame. Ela foi construída entre 1922 e 1923, localizada na França, perto de Paris. Com o crescimento populacional na cidade, ela acabou se tornando pequena. Então, o padre Félix Negro quis ampliar a igreja. Assim, Auguste Perret, junto com seu irmão Gustave Perret, foram chamados para projetar. Tudo isso aconteceu após a Primeira Guerra Mundial.
Seu tempo de construção foi de 14 meses. A igreja é considerada um marco da arquitetura moderna, por ser a primeira igreja construída em concreto armado na França. A exigência do padre é que queria produzir rapidamente e com baixo custo. Nenhum luxo lhe foi permitido, e para controlar os custos da construção, foram utilizados a padronização de moldes. Um projeto com características totalmente inovadoras, com o concreto presente de forma aparente em todo o corpo da igreja. Há uma torre com 43 metros de altura e um retângulo na parte traseira, de 56 metros de comprimento e 20 metros de largura. O altar está situado em um plano realçado no ocidente. A nave central tem o seu teto ligeiramente abobadado e inteiramente recoberto com concreto. As paredes laterais são estruturas vazadas de cimento, com grelhas translúcidas, com vidros que formam vitrais multicoloridos, por onde se filtra a luz, adentrando por todo o templo, sendo assim sua única decoração. As 32 colunas são elementos de sustentação simples e finos. Separadas das paredes laterais, esses elementos revelam a independência da estrutura. Torre Perret. O projeto da obra foi iniciado em 1949 e parcialmente finalizada a construção em 1952. O projeto foi parte da reconstrução do lugar de Alphonse Fiquet devido à destruição maciça no início da Segunda Guerra Mundial. A obra só foi finalizada em meados de 1960 e foi finalizada por outro arquiteto devido à morte de Auguste. A torre foi feita em concreto armado, com 104 metros de altura, atualmente com 110 pelo acréscimo da ampulheta de luz, e acabou se tornando símbolo da modernidade, registrada como monumento histórico em 1975. Ela tem a mesma função do início de sua construção, que é abrigar apartamentos e escritórios. A maior tendência desse projeto é o modernismo. Mais especificadamente, se insere na Art Deco, devido ao contexto de reforma da cidade após a guerra, o uso do material por ter sido um arranha-céu, suas formas geométricas serem racionalizadas, ortogonalidade, fachada simples, valorização das esquinas e por remeter um pouco da composição clássica. Igreja Saint-Joseph. Construída entre 1951 e 1957, localiza-se na cidade de Le Havre, na França. Anteriormente era uma igreja neogótica, porém com a Segunda Guerra Mundial foi completamente destruída, juntamente com a cidade. Com a reconstrução da cidade, a igreja foi também reconstruída. Contudo, Auguste propõe novos planos para a igreja. Haviam duas ideias para serem seguidas. Auguste queria fazer um monumento em memória a 5.000 vítimas que morreram no conflito, e Raymond queria fazer algo parecido com uma vela para o regresso da paz. Então eles complementaram as ideias e hoje a igreja é um monumento porque a torre lanterna de 107 metros de altura todos conseguem vê-la, e a ideia de Raymond que influenciou na forma final desse monumento. A torre é de 107 metros de altura, direciona a luz para dentro do prédio, composta por 12.768 peças de vidro. Estas janelas, tanto da torre quanto da nave, com formas geométricas, são divididas em 8 cores principais: o branco, laranja, amarelo, rosa, azul, roxo, vermelho e verde, formando 50 tons no total. As cores também dependem da orientação. O interior da igreja é reforçado pela luz externa.
Uma das principais críticas desferidas a ele é que Auguste criou uma arquitetura a partir da engenharia, desprezando a evolução plástica do momento, por não ser o vanguardista, não propor a inovação e se prender ao estilo clássico. O arquiteto foi muito criticado anos mais tarde. Mesmo assim, durante toda a sua carreira, Auguste teve muito prestígio por causa do uso e desenvolvimento do concreto armado. Auguste é tido como um semeador do que mais tarde seria o movimento moderno. Graças ao uso do concreto armado e de edificações cada vez mais limpas esteticamente, cooperou na formação de um dos mais importantes arquitetos da história, Le Corbusier, que estagiou no escritório de Auguste em 1908. O arquiteto Auguste Perret, sem dúvidas, deixou um importante legado para a arquitetura: o uso do concreto armado. Suas obras serviram como um experimento para conhecer melhor o material.